Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vim aqui hoje para dar uma palavra aqui relacionada à família, a família do povo de Deus, a sua família, a nossa família, né? Que muitas vezes você almeja, deseja ganhá-lo para o Senhor Jesus. Então eu vim aqui no intuito de dar uma dica importante, uma dica importantíssima para pessoas que estão em busca, né, da vitória familiar, da vitória relacionada à vida familiar. Pessoas que lutam por seus familiares que estão no mundo das drogas, no mundo né, da cachaça, da bebida, dos vícios, familiares que estão nas garras da amante, familiares que estão desempregados, familiares que vivem na miséria, vivem doentes. Enfim, você que tem lutado pela sua família, eu vou dar aqui hoje, nesses 15 minutinhos ou até menos, uma dica muito importante para você que deseja vencer. Tem bem vista que esse amigo que vos fala, o obreiro Carlos, né, já lutou um dia pela sua família, pelos seus familiares, e hoje todos eles se encontram na presença de Deus, né? Alguns deles até servindo a Deus, ali na obra de Deus, do meu lado, né? Então, eu gostaria de falar o seguinte: muitas pessoas estão lutando por seus respectivos familiares. Muitas pessoas querem ganhar o seu familiar para o Senhor Jesus e lutam por isso. Fazem propósitos de oração, fazem até jejum, fazem os seus votos, os seus sacrifícios, tudo relacionado aos seus familiares. Só que tem um porém, falta algo, né? E esse algo que falta ela fazer é justamente a barreira, a muralha que está impedindo o seu familiar de se converter, que se chama testemunho. Você tem que entender que para que você ganhe seu familiar para o Senhor Jesus, você tem que primeiro ser a luz de dentro da sua casa. Você tem que ter luz própria. Existem pessoas que dentro da igreja, mesmo em dias de busca ao Espírito Santo, mesmo em reuniões voltadas à busca do Espírito Santo, elas levam fotografias dos seus familiares, sabe? Elas levam peça de roupa e no momento da busca ficam lá orando, levantam para o céu aquilo que representa o seu familiar e ficam orando, em vez de buscarem para elas. Você tem que entender que para que você possa mudar a sua situação familiar, você tem que ter estrutura espiritual para mudar aquela situação. Aquele familiar tem que enxergar em você o próprio Jesus. Aquele seu familiar, o mais perturbado, principalmente, ele tem que ver em você o Senhor Jesus. Você quer que Deus faça uma obra na sua família, mas você nunca foi a obra de Deus dentro da sua casa. Nós, às vezes, estamos evangelizando as pessoas, ou então fazendo trabalhos de visitas nas casas, e nós, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que reclamam de seus familiares que estão dentro das igrejas. Falam, olha, como é que ela quer que eu vá para a igreja dessa forma? Como é que ela quer que eu vá para a igreja desse jeito? Se ela vive me esculhambando, se ela vive falando, vive me xingando, dizendo coisas comigo. Tem familiares, tem pessoas que nós atendemos que falam assim, olha, eu não consigo me controlar, eu oro, eu busco por ele, mas olha, é tanta coisa que ele fala comigo, é tanta coisa que ele fala para me machucar, me magoar, eu tô feliz da vida, volto da igreja feliz da vida com a oração abençoada que o pastor fez, mas quando eu chego em casa, aquele homem começa a implicar comigo, aquele menino começa a implicar comigo, ela começa a implicar comigo, e eu digo a verdade, eu não me aguento não, eu também digo coisa também, eu também xingo ele também, porque não dá para aguentar não, eu não fico calada não, pensando que está arrebentando, quando na verdade você está se rebaixando ao nível espiritual daquela pessoa. Porque quando você dá um passo em relação ao Senhor Jesus, é como se você estivesse subindo degrau por degrau. Quando nós buscamos o Espírito Santo, nós subimos
vários degraus. E quando você se rebaixa a discutir com um familiar seu que tem problemas espirituais, é como se você descesse todos estes degraus e se rebaixasse ao último nível, a um nível que você jamais deveria retornar. Você tem que entender que ele tem problemas espirituais. E uma vez ele estando em trevas, o mal vai se apoderar da mente dele, do coração dele. E vai usar ele sim contra você. Para te tirar a paz, para te tirar a expectativa, para te tirar a esperança de que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Então esse é o grande motivo de muitos membros saírem de nossas igrejas. Porque eles lutam pelos seus familiares e não vem nada. Mas por que isso? Porque essas pessoas não priorizam o reino de Deus. O inferno que elas estão vivendo dentro da casa dela, o inferno de situação que elas estão vivendo dentro de suas famílias, leva elas a enfraquecerem. Eu particularmente, quando eu comecei a lutar pela minha família, eu entendi o que o pastor pregou no altar. Vez ou outro pastor falava, olha, você buscar em primeiro a Deus o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você tem que priorizar o Espírito Santo, você tem que buscar primeiro para você. Inclusive eu estou até lembrado de uma frase que o pastor falou, que ele disse que uma pessoa que não sabe nadar não tem como ajudar outra que está morrendo afogada. E isso é algo inteligente. Isso foi muito inteligente de ter sido dito. Por quê? Porque como é que você vai poder salvar uma pessoa se você não é salvo? Se você não é liberto. Tem uma senhora que eu conheço, né, que há anos ela está na igreja, há muito tempo ela está na igreja, e ela leva, sabe, e ela é até fiel, uma senhora, sabe, há uma membro assídua, ela vai em reuniões pela manhã, ela vai em reuniões pela noite, ela vai no núcleo de oração que nós fazemos ali na localidade, na região onde ela mora. Ela leva foto familiar, ela leva camisa, ela leva, sabe, objetos que representam a família. Eu um dia desse estava manifestando com o demônio. Quer dizer, ela está lutando pelos familiares, mas ela mesma, pela salvação dos familiares. Mas dentro dela não há o espírito da vida. Dentro dela, ela sequer se libertou. Então o que ela deve fazer? Ela deve priorizar a salvação dela. Você tem que priorizar a salvação da sua alma. Porque é o seguinte, você não está conseguindo ver aí agora, mas aqui embaixo, aqui em cima, desculpa, tem uma lâmpada. Tem uma lâmpada. Essa lâmpada consegue brilhar e fazer iluminar tudo que está em sua volta. Por quê? Porque essa lâmpada tem luz própria. Essa lâmpada tem luz própria. Se essa lâmpada estivesse queimada, estivesse sem luz própria, se ela estivesse apagada, jamais conseguiria iluminar aquilo que está ao seu redor. Assim também é a pessoa que quer ganhar os seus respectivos familiares para o Senhor Jesus. Ela precisa ter a presença de Deus, ela precisa estar munida dessa presença do Espírito Santo. Aí sim ela vai ter luz própria. E quando ela tiver essa luz própria, aí é que ela vai começar a levar essa luz para os que estão ao redor dela, que são os seus familiares. Olha, eu vou dizer para vocês, ganhar meus familiares não foi fácil. Foi guerra. É guerra. Mas eu consegui tirar das garras de Satanás familiares que estavam no mundo das drogas, no mundo do álcool, familiares que fugiram de casa para morar no meio da rua, que nem mendigos, familiares que estavam no mundo do crime, familiares doentes, com doenças que o médico não conseguia diagnosticar a causa, ou se conseguiam diagnosticar, diziam, é incurável, não tem jeito,
familiares desenganados pela medicina, familiares que estavam no mundo da prostituição, da traição, né, do adultério. E eu cheguei na igreja todo enfermo, cheio de doença, todo endemoniado. Vivia sendo internado. Então eu busquei a minha limpeza espiritual. Cheguei sofrendo, cheguei vivendo aquele inferno também familiar. Eu me limpei, me libertei. E quando eu entrei na igreja, veja só, a situação piorou. Mas eu entendi que aquilo ali era o diabo que estava sendo arrancado da minha vida. Por isso ele estava agindo daquela forma. Eu estava batendo pé. Eu vou sair da vida dele. Eu não acredito numa coisa dessa. É como se ele estivesse dizendo isso. Eu vou sair da vida dele. Eu não acredito numa coisa dela. Eu tenho que piorar a situação para que ele olhe para a situação e pare de olhar para o Deus dele. Mas foi muito pelo contrário. Comigo ele quebrou a cara. Quando eu vi que a situação piorou, eu disse: ai meu Deus. Graças a Deus, porque eu sei que eu estou no caminho certo. O diabo está mostrando a face dele, as garras dele agora, é porque ele sabe, ele está botando mais força para ver se me derruba, mas quem está com Cristo jamais é derrubado. Quem está com o verdadeiro Deus, esse Deus Todo-Poderoso, jamais cai perante Satanás, faz o diabo cair. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu vi a situação pior, eu usei minha inteligência e disse: isso é Satanás. Agora ele está mostrando a cara dele. Eu dava bom testemunho dentro de casa e meus familiares do nada diziam que eu estava pior. E eu sabia que eu dava bom testemunho. Porque eu não xingava com eles, eu não me trocava discutindo com eles, eu só orava. Aí começou eles me chamarem de doido, porque viam ungindo a casa, viam jogando um salzinho que dava na igreja, viam eu orando constantemente com um copo com água, viam eu consagrando a própria foto deles, viam eu trazendo óleo, azeite da igreja para ungir a cabeça deles. E eles diziam: tá louco, tá doido. E eu em espírito dizia: Jesus te ama, Deus é contigo. Quando eles falavam alguma coisa que me ofendia, eu dizia: te entrego na mão de Deus, tu é de Deus. Eles não entendiam isso. Diziam palavrões assim na minha cara, com toda a raiva. Eu vi um diabo, rapaz. Eu dizia: Jesus te ama. E eu também. Palavras inteligentes. Mas como é que ele pode estar assim? Eu acabei de esculhambar ele. E todo mundo se rendeu ao Deus que eu sirvo. Principalmente aqueles que disseram: nunca ponho a planta dos meus pés nessa igreja. Lá só tem ladrões, só tem enganadores, que nem meu pai fazia. Ele começou a ir para a igreja até armado. Foi já com 38, foi com um facão. Uma vez chegou lá bêbado e tomou a Santa Ceia. E hoje é obreiro. Hoje me ajuda nos núcleos de oração a ganhar almas para o reino de Deus. Hoje é um dos... Para você ver o que Deus faz, né? Aquele que dizia que não ia nunca pôr a planta dos pés na igreja, hoje em dia traz almas para o reino de Deus. E é assim que Deus vai fazer com seu familiar. Mas você precisa priorizar o reino de Deus. Você não pode ficar se trocando com seu familiar. Veja só o que diz aqui na palavra de Deus. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Se você é justo perante Deus, se você está sendo justo dentro da sua casa, você está sendo injustiçada dentro do seu lar, fique em espírito, creia que o Espírito Santo vai te honrar, que quando a situação piora, aí é que Deus vai ser com você. Mas se você se igualar, você sai da condição de justo e fica rebaixado ao mesmo nível espiritual que o seu familiar mais perturbado está. Então busque o Espírito Santo, priorize a sua salvação. Quando você for batizado com o Espírito Santo, aí você pode cobrar de Deus aquela promessa que fala na palavra dele, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu falei isso para Deus, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha, meu Deus, eu priorizei o teu reino e eu só fui batizado com o Espírito Santo. Agora está na hora do Senhor cumprir a tua palavra que fala. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Eu quero que o Senhor acrescente na minha vida a salvação dos meus familiares, porque eu não aceito uma unha, um fio de cabelo dele na guerra de Satanás. E o Senhor Jesus me atendeu. Bem, eu espero que eu tenha ajudado a todos vocês, né, que vocês tenham compreendido a mensagem. Vez ou outra eu estarei postando mais mensagens edificantes como essa, né, mas o caminho
da salvação da família, não se esqueça. Em primeiro lugar, isso, o bom testemunho. E você chega.